reinos da terra, cantai ao Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia, semana de oração pela unidade dos cristãos. E o salmo de meditação continua nos dizendo, Salmo 67, o refrão, reinos da terra, cantai ao Senhor. E cantar por quê? Como já dissemos, espera, alegria, festa de Pentecostes. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo dom de nossas vidas. Quantas bênçãos e graças recebemos a nossa própria vida, estarmos aqui juntos, rezando, meditando, acolhendo a palavra de Jesus e pedindo sempre essa graça de levar a alegria do Senhor a todas as pessoas. Todos os reinos são os lugares onde vivemos, as pessoas com quem convivemos durante todo o nosso dia, o ambiente que nós estamos. Esse é o reino que deve ser, onde deve ser levado e plantado a alegria, as bênçãos do Senhor. Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João, do capítulo 17. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vemos a segunda parte da oração sacerdotal de Jesus, começando com um pedido para que proteja, como já vimos ontem, aqueles que acreditaram ou de hão de acreditar. Olha que maravilha! Jesus reza pelos apóstolos, por aqueles que estão vivendo aquele momento, reza por nós antepassados e reza por nós hoje que estamos fazendo essa experiência do Senhor, de sua palavra, todos os dias em nossos corações. E diz aqui, guarda-os em ti, para serem um só, como nós somos. A unidade. Vivermos unidos. Unidade não é uniformidade. Uniforme é aquilo que identifica as pessoas numa empresa, um grupo, um movimento ou alguma ação que está se fazendo. Todos estão uniformizados. A unidade, ela vai além, porque uniformes são todos iguais. A unidade não quer dizer pensamentos iguais, porque nós não somos iguais a ninguém. Unidade é ter um único objetivo. A unidade é viver o amor, o respeito às pessoas, respeitar a opinião do outro, acolher o outro com suas fraquezas, com suas necessidades e também nos acolhermos com nossas limitações e fraquezas e trabalhando sempre por nossa conversão, por nossa mudança de vida. E o texto justamente vai se dividindo em duas partes. Começa depois desenvolvendo a oposição entre
os discípulos e o mundo. E Jesus pede: os santifique na verdade. Jesus pede ao Pai que nos proteja contra a oposição, contra o mal, contra as tentações. Não permitindo que o mal nos devore, não permitindo que o mundo nos engula. Isso quer dizer o quê? Não permitir que os afazeres do dia a dia, o ter, o poder e o prazer acabem nos levando para o fogo eterno. Nos acabem levando para a destruição, para a perda de nossa herança, que é a vida eterna, que foi dada pela Páscoa de Jesus, por sua paixão, morte e ressurreição. E Jesus continua no versículo 11 falando sobre a união entre os seus. E mais uma vez ele pede que o Senhor nos guarde. E como eu dizia, que nos preserve do maligno, do ódio do mundo. E depois vem falar da nossa santidade também, que possamos viver a santidade, que o Senhor nos dê o dom da santidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos cada vez mais viver segundo o coração de Jesus. Essa oração de Jesus, o Evangelho, ele é muito profundo, há uma repetição de palavras, porque percebemos a angústia do Senhor, como já meditávamos ontem. Esse desejo do Senhor de nossa salvação, de nossa preservação, porque o Evangelho deve ser anunciado e porque Jesus sabe muito bem que o nosso combate é um combate espiritual. Nós é que não compreendemos isso muito ainda. Achamos que temos que combater as pessoas, que temos que debater, que temos que xingar, reclamar, muitas vezes nos rebelarmos contra o mundo e contra as pessoas. Mas na verdade, o nosso combate é espiritual. O combate do mundo é um combate espiritual. É o demônio querendo destruir o mundo, destruir a sociedade com suas ideologias, com tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Ou não é verdade? Tantas situações que vemos hoje tão escancaradas no mundo, tão escancaradas em nosso país. Não é verdade? Para que nós acostumemos com o roubo, com a mentira, com a enganação, com a depravação, achando que tudo isso é normal. Isso vai endurecendo nosso coração. Por isso que nossa luta é uma luta espiritual, porque nós não podemos nos deixar contaminar, não podemos nos deixar contaminar por isso. Por isso que o Evangelho deve ser a nossa única certeza, a nossa única segurança. É por isso que Jesus diz no versículo 17, consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Quem que é o pai da mentira? O demônio. E sabemos quantas pessoas têm o vício de mentir. Mentem como se fosse verdade. Isso já é patológico para algumas pessoas, porque são dominadas pelo mal, o mal consciente. A palavra do Senhor é a verdade. A verdade nossa está no Evangelho, não está naquilo que o mundo diz, que a sociedade prega, o que as pessoas querem que nós acreditemos, e que muitas vezes somos obrigados, forçados a acreditar. Não podemos nos deixar domesticar. Muitas pessoas falam que são livres. Mentira, são dominadas pelo mal, dominadas por uma falsa liberdade. Porque pensam e acham que liberdade é fazer aquilo que quer sem ter limite. Nada disso é verdade, nada disso provém do Evangelho. É fundamental limites, parâmetros, porque quando eu passo dos limites, eu acabo ferindo o outro, que é o próprio Jesus e que é o próprio Cristo. Por isso queremos pedir, vem Senhor Jesus. E como eu dizia ontem, Jesus continua rezando por nós, como diz aqui, rezar por aqueles que vão acreditar ainda, aqueles que vão ser catequizados ainda. Jesus reza por nós. Por isso, coloca o teu coração, coloca a tua vida diante de Jesus, peça a cura do teu coração, a cura da tua história, peça ao Senhor que te livre do mal, te livre das tentações, te livre das propostas enganadoras, te livre de toda manipulação. Não deixe o pecado, não deixe o mal dominar o teu coração. Lembre e repito, Jesus hoje ora no Evangelho pelos discípulos,
ora por cada um de nós. Cada um de nós, por isso que hoje é dia de pedir a proteção, a força, a graça de Deus. O Senhor está conosco. Acredite, tome posse. Rezemos juntos a oração ao Espírito Santo. Veni Creator. Oração, como já disse, composta no século IX e que hoje é rezada por toda a nossa igreja, pedindo a força, a ação, a intervenção do Espírito Santo em nossa vida, em todo o mundo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, o Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, sobre cada ação desse nosso dia. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Apresente sua intenção, sua necessidade, colocando tudo isso no coração de Jesus por intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Quero pedir em especial hoje por cada homem e mulher que se restaura em nossos recantos. Reze por aqueles que você conhece que padecem pela dependência do álcool, das drogas, pela dependência de remédios também, por tantas outras dependências, pelos jogos online, quantos vícios que destroem famílias, destroem pessoas. Rezamos por intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Obrigado por mais esse dia juntos. Lembrando, se inscreva em nosso canal do YouTube, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seu grupo, para que mais pessoas possam meditar a palavra do Senhor todos os dias com Betânia e em Betânia, porque estamos aqui no memorial do servo de Deus, Padre Léo, pedindo sempre a Ele a sua proteção, pedindo sempre a Ele a sua proteção, sua intercessão. E que o Senhor te abençoe nesse dia, trazendo paz, alegria e saúde, e te livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.